Aleluia. Livro do profeta Jeremias, capítulo 33, verso 3. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Glória a Jesus. Podeis assentar os amados. Glória a Deus, aleluia. Amados irmãos, o profeta Jeremias, que é conhecido nas Escrituras como profeta chorão, um homem que foi separado por Deus, escolhido desde o ventre da sua mãe para ser boca de Deus aqui na terra. O homem que foi separado para anunciar aos reis de Judá e de Israel acerca daquilo que o Senhor estaria por fazer. Um homem que viveu no período do rei Josias, que foi pai do rei Joaquim, e depois também viveu no período do rei Zedequias. Este homem passou 40 anos anunciando da parte de Deus acerca de tudo quanto o Senhor estaria ali para fazer e estabelecer sobre a nação de Israel. Mas durante esses 40 anos, de 625 a 585 a.C., a Bíblia nos fala, meus queridos, que houve uma grande resistência por parte dos reis, dos nobres e de todo aquele povo de Judá e de toda a Israel. A Bíblia nos fala, meus irmãos, que aqueles homens não creram nas promessas que o Senhor Deus havia falado através da boca do seu servo Jeremias. Aqueles homens não creram também acerca do juízo e do exílio babilônico que estava por vir sobre toda a nação de Israel. Aqueles homens, então, começando pelos reis, duvidaram. Aqueles homens rejeitaram. Aqueles homens não creram. E aqueles homens, de fato, não receberam as mensagens proféticas da boca do servo Jeremias, aquele que foi enviado à nação de Israel para profetizar acerca do exílio babilônico que estava por vir. E isso de fato aconteceu, meus queridos, em 586 a.C. O rei de Babilônia, Nabucodonosor, invadiu, sitiou, saqueou e destruiu a toda a Israel. E aqueles reis que outrora não deram crédito à voz profética da boca do servo Jeremias, o servo de Deus, o profeta do Senhor, aqueles nobres que não deram crédito às promessas, às profecias e tudo quanto o Senhor Deus havia falado através da boca do seu servo, e todo aquele povo que não deram crédito também, queridos, sucumbiram nas mãos do rei de Babilônia, Nabucodonosor. E aqui nos fala no livro do profeta Jeremias, que a partir do capítulo 20, ele começa então a profetizar acerca daquilo que iria acontecer. Mas, como sempre, queridos, também haviam os falsos profetas, assim como o Passur e muitos outros que se levantaram contra o servo Jeremias. E este homem então foi lançado no cepo. Esse homem foi lançado no calabouço. Esse homem depois foi lançado aqui, nesse capítulo posterior também. Ali ele estava no pátio da guarda, porque o rei Zedequias não creu nas profecias que Jeremias havia falado que iria acontecer. Então, esse homem sofreu, queridos. Mas tudo isso aconteceu por quê? Porque aquelas pessoas não deram crédito à voz do homem de Deus. As profecias se cumpriram. O rei Nabucodonosor invadiu e sitiou e destruiu a todos quantos ali estavam, que se opuseram à sua soberana vontade. Mas tudo isso, queridos, foi propósito de Deus, porque aquele povo andava rebelde, aquele povo estava transgredindo a lei do Senhor, aquele povo não estava dando crédito à voz do Senhor, aquele povo de fato estava ali andando nos caminhos errantes,
contrários às ordenanças e os mandamentos que o Senhor Deus de Israel havia estabelecido como princípio da sua palavra para o seu povo obedecer. Então, queridos, esse texto aqui, queridos, está dentro desse contexto. Tudo isso que aconteceu aqui, amados, o Senhor Deus já havia avisado que iria acontecer. Foi profetizado, foi dito, foi anunciado da parte do profeta de Deus, Jeremias. E aqui, queridos, quando nós olhamos para o princípio, após Jeremias ser anunciado que o servo do Senhor já havia sido profetizado, que Nabucodonosor seria o servo de Deus, aquele que da parte de Deus foi enviado, juntamente com o seu exército, para que aquele propósito se cumprisse sobre a nação de Israel, sobre Judá e sobre Jerusalém, que o templo fosse destruído e tudo quanto estava sendo profetizado acontecesse. Então, amados, esse é o contexto, esse é o pano de fundo desse texto que aqui foi mencionado. Mas como o Senhor, Ele é rico em misericórdia, porque está escrito lá em Lamentações, no capítulo 3, no verso 22, que as suas misericórdias são as causas de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Como o Senhor, Ele é benigno, Ele é benevolente, Ele é compassivo, ainda que está escrito também que ao culpado não tem por inocente, conforme o profeta Naum também nos fala. Mas o Senhor, queridos, Ele fez tudo isso através da boca profética do seu servo. Ele anunciou e Ele mostrou aquele povo que estava ali errante, aquele povo rebelde, aquele povo de dura cerviz, aquele povo que estava adorando a Baal e sacrificando a Moloque, aquele povo que até então não dava crédito à voz profética do servo de Deus. Aquele povo, então, queridos, viram de fato tudo isso que aconteceu. A profecia da invasão do rei de Babilônia, Nabucodonosor, se cumpriu. E quando nós olhamos, queridos, para essa narrativa, Jeremias estava aqui dizendo, queridos, o que o Senhor já havia falado. Porque o Senhor, queridos, Ele não nos dá o fardo conforme nós não podemos aguentar. Está escrito lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no verso 13 também, irmãos, que não veio tentação sobre nós senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes da tentação também vos dará o escape para que possais suportar. O Senhor conhecia, queridos, as limitações do seu povo. O Senhor conhecia que no meio daquelas pessoas haviam também servos fiéis. Mas aqui o Senhor, antes mesmo desse capítulo 33, algo que Ele fala que é muito edificante, amados, quando Ele diz aqui no versículo 37 do capítulo 32. Ele diz aqui, queridos: eis que eu os congregarei de todas as terras, para onde os tenho lançado na minha ira, e no meu furor, e na minha grande indignação, e os tornarei a trazer a este lugar, e farei que habitem nele seguramente. E eles serão o meu povo, e eu lhes serei o seu Deus. E lhes darei um mesmo coração, e um só caminho, para que me temam todos os dias, para seu bem, e o bem de seus filhos depois deles. E farei com eles uma aliança eterna de não me desviar de fazer-lhes o bem. E porei o meu temor nos seus corações, para que nunca se apartem de mim. E alegrar-me-ei deles, fazendo-lhes bem, e plantá-los-ei nesta terra firmemente, com todo o meu coração e com toda a minha alma. Porque assim diz o Senhor: como eu trouxe sobre este povo todo este grande mal, assim eu trarei sobre ele todo o bem que lhes tenho declarado. Aleluia! Glória a Jesus! Então, meus amados irmãos, aqui está, queridos, nesse texto mencionado,
a promessa de restauração do exílio babilônico. Sabe por quê, queridos? Porque aqui, queridos, nesse texto que aqui foi mencionado, aqueles irmãos de Judá e de Jerusalém e de todo aquele povo, queridos, estavam vivendo no 18º ano do cativeiro babilônico. Mas Jeremias aqui, instruído pelo Senhor, através da revelação da parte de Deus, diz para aquele povo: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Meus queridos, nas entrelinhas, o que ele está dizendo aqui, queridos, foi o que ele declarou naquela carta que ele enviou aos cativos da Babilônia, lá no capítulo 29, do versículo 11 ao 14. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Amados irmãos, a Bíblia nos fala, queridos, lá em Provérbios, no capítulo 23, versículo 18, que aquele que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas aquele que as confessa e as deixa alcançará misericórdia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios também nos fala, queridos, não te enojes da correção do Senhor e nem da sua repreensão. A Bíblia nos fala, queridos, inúmeras citações, que o Senhor, Ele ordena assim, queridos, para o nosso bem, que nós estejamos de fato obedecendo a sua voz, estejamos de fato obedecendo aos seus mandamentos, obedecendo a sua soberana vontade. Mas por teimosia nossa, queridos, muitas vezes, eu e você, por desobedecermos às ordenanças do Senhor, nós acabamos sendo inseridos num cativeiro. E muitas vezes, queridos, esse cativeiro também atinge outras pessoas. Pessoas que não têm nada a ver com as nossas desobediências. Um exemplo claro disso aqui, irmãos, é exatamente o que aconteceu com Ananias, Misael e Azarias e Beltesazar. Ou seja, Sadraque, Mesaque e Abidnego e Daniel, queridos. Aqueles homens eram tementes ao Deus de Israel. Mas por causa da desobediência do povo de Judá, por causa da desobediência de Joiaquim, de Zedequias, dos nobres, dos anciãos, dos sacerdotes, dos falsos profetas, aqueles homens também foram levados, juntamente com eles, cativos à Babilônia. Cerca de 10.000 pessoas foram levadas a cerca de 1.100 quilômetros de distância de Jerusalém até a Babilônia, que ficava ali na região do atual Iraque, queridos. Então, amados, muitas vezes nós acabamos também sendo afetados pelos pecados de pessoas próximas de nós, assim como aconteceu na vida desses homens. Um grande exemplo disso nós sabemos que toda a humanidade foi afetada e foi atingida pelos pecados de Adão ali, juntamente com Eva no Éden. Mas existe um, queridos, que é o mais valente. Por causa de um homem, muitos foram feitos pecadores, mas por causa do Filho de Deus, muitos foram feitos justos. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Meus queridos, muitas vezes nós erramos, nós cometemos falhas, pecados, transgressões, iniquidades, como está escrito também aqui em Êxodo capítulo 34, no verso 7, a parte B, que o Senhor visita a iniquidade dos pais sobre os filhos, e dos filhos sobre os filhos, até a terceira e a quarta geração.
Mas, pastor, também está escrito lá em Miqueias 7,19, que o Senhor lança os nossos pecados nas profundezas do mar. É verdade, igreja. Mas os pecados trazem consequências. Aí quando nós olhamos para 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. O que o Senhor está falando aqui, queridos? Ele está falando de uma metanoia, de uma conversão, de uma mudança de posicionamento. Porém, queridos, mas as consequências pelos pecados ficam. O que diria aquele que viveu tanto tempo bebendo, se embriagando, que teve problemas com o alcoolismo e que hoje enfrenta também as consequências por esse pecado? Essa pessoa sou eu mesmo, queridos. Eu não fumei, mas eu bebi. Eu conheço um vizinho meu que é um servo de Deus, mas este homem hoje está enfrentando consequências pelo fumo. Ele passou a vida toda fumando e hoje está enfrentando as consequências, queridos. Essas são as consequências pelos pecados. As consequências ficam. Mas existe aquele que nos liberta e nos purifica. Se nós confessarmos também os nossos pecados, como está escrito em 1 João capítulo 1, no verso 9, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. Esse povo aqui, queridos, eles estavam realmente precisando de uma repreensão. Conforme está escrito também no livro de Jó, no capítulo 5, verso 17, que bem-aventurado é o homem ao qual o Senhor repreende, ao qual o Senhor disciplina. Não rejeites, pois, a disciplina, a correção do Senhor. Nós aprendemos aqui, queridos, nesse texto bíblico, que o Senhor, Ele estava repreendendo o seu povo por causa da sua rebeldia. Aquele povo, de fato, irmãos, eles buscaram que tudo isso estivesse acontecendo na vida deles. No meio daquelas pessoas existiam homens fiéis, existiam pessoas que eram tementes a Deus, existiam pessoas que não tinham nada a ver com aquelas loucuras, com aquelas insanidades, com aqueles pecados, as transgressões e as iniquidades. Porque o que faz a separação entre o homem e Deus é a iniquidade, conforme está escrito em Isaías capítulo 59, verso 2. Então, queridos, mas muitas vezes acontecem, assim como os reis não deram crédito à voz do Senhor através do profeta Jeremias, muitas vezes também pessoas não dão crédito à voz do Senhor através dos seus santos profetas. Porque está escrito, meus amados, em Amós capítulo 3, verso 7, que certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem antes não revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. Ainda tem profeta de Deus nessa terra, irmãos. Homens que foram separados pelo Senhor, profetisas que foram separadas pelo Senhor, pessoas que o Senhor tem usado para alertar o povo. Nós estamos aí nas ruas, amados. Eu, juntamente com mais alguns irmãos, assim como o pastor Silvio, a pastora, e eu creio que aqui também os amados irmãos, estamos anunciando a verdade de Deus a todos quantos estão atentos à voz do Senhor, todos que têm ouvido as pregações do Evangelho, no projeto Culto de Rua, com o nosso amado irmão também, o missionário Domingos, ali também na campanha Cristo Reina Já, todos os domingos, em frente à feira do João Paulo. Assim também como os irmãos que estão pregando ali no Apiadouro, ali no evangelismo da Assembleia de Deus na área 2. Assim como também temos irmãos que estão pregando na Igreja Batista Nacional do Bom Milagre. Há muitos e muitos profetas que estão aí anunciando a verdade de Deus. A nossa missão é esta, queridos, é de estar anunciando a verdade das Escrituras, a verdade e proclamando o Evangelho da graça de Deus. Quem convence é o Espírito Santo, mas nós não devemos nos calar, devemos continuar assumindo a missão da qual o Senhor determinou para cada um de nós, porque nós continuamos a grande comissão da qual o Senhor estabeleceu lá no princípio com os seus 12 apóstolos, com aqueles 70 pais da igreja. E nós estamos aqui, queridos, como boca de Deus, como profeta do Senhor,
Quem não der crédito à voz do Senhor, assim como muitos aqui não deram crédito, vão sofrer as consequências. Mas não por nossa vontade, mas sim por vontade deles próprios. O Senhor tem alertado a muitos, assim como Ele alertou ali também, em um lugar muito remoto daqui. Eu conheço um irmão que ele tem empregado ali numa região onde muitos discriminavam, muitos rejeitavam, pessoas não davam crédito à voz do Senhor. E ele profetizou que naquele lugar, onde era um lixão, onde existiam terreiros de macumba, onde existiam prostíbulos, que ali seria um lugar onde haveria muitas conversões e um templo do Senhor seria estabelecido ali naquele lugar. E para a glória de Deus, queridos, no interior do estado, este irmão começou essa caminhada. E hoje ali existe uma igreja. Os prostíbulos foram fechados, os terreiros foram fechados, aquele lixão que havia também naquele lugar também foi dissipado. Conheço também uma irmã nossa, aqui em São Luís, no bairro do São Raimundo, que era a rua mais perigosa, onde ali o tráfico de drogas era intenso. Esta irmã colocou no seu coração, porque o próprio Deus havia determinado isso para a vida dela. E esta mulher começou a se levantar em orações, juntamente com poucos irmãos, 3 a 4 irmãos começaram a se levantar em orações. E no terreno, um terreno baldio, onde era um terreno acidentado, e no local onde havia tráfico de drogas intenso, ela começou a profetizar no nome do Senhor, juntamente com aqueles irmãos. E hoje naquele lugar se estabeleceu uma igreja do Senhor. E as mulheres, os traficantes têm se convertido. Muitas mulheres que outrora andavam também nos caminhos errantes, hoje estão servindo a Jesus Cristo. E muitos que outrora também estavam vivendo em situações lamentáveis, desprezíveis, pessoas que não davam crédito algum a essas pessoas, hoje estão servindo na casa do Senhor. Mas sabe por quê, queridos? Porque eles abraçaram com fé esta nobre missão de profetizar no nome de Jesus. De fato, de estar sendo soldados, aqueles que foram alistados no exército do Deus vivo, para estar anunciando a sua verdade a toda a criatura. E assim, queridos, muitas almas têm sido alcançadas para o louvor da glória de Deus. E quando nós olhamos para esse texto, irmãos, qual é a resposta que você busca do Senhor? O que você espera que o Senhor te revele, igreja? Quais são as perguntas, igreja, que você tem para o Senhor teu Deus? Quais são os questionamentos que você tem para o Senhor teu Deus? Muitos conflitos surgem no meio da caminhada cristã. Isso é normal, queridos. Muitas dúvidas, incertezas, queixas, muitas vezes surgem no meio da caminhada cristã, amados. Mas quais são as respostas que você tem buscado no Senhor? O que de fato você tem buscado naquilo que o Senhor, você almeja para a tua vida? Aquilo que você mais quer que seja revelado? Aquilo que está no oculto, no profundo e no escondido? O Senhor está dizendo hoje aqui para você, meu amado, minha amada, clama a Ele. Clama a Ele. Ele está dizendo, clama a mim. Ele está esperando uma atitude tua, igreja. Ele está esperando um posicionamento teu. Ao invés de se queixar, assim como Jó se queixou. Jó tinha motivos? Sim. Mas não blasfemou. Se queixou? Sim. 32 vezes. E 16 vezes perguntou para o Senhor: por que, Senhor? Por que, Senhor? Por que, Senhor? Mas ao invés de nos queixarmos, queridos, ao invés de estarmos perguntando e murmurando, ou até mesmo blasfemando contra o Senhor, clamemos a Ele. Ele está dizendo aqui, igreja, há uma promessa de restauração desse cativeiro, que se porventura você estiver vivenciando também, assim como os moradores de Judá, de Jerusalém e de toda Israel, que se porventura, meu querido, minha querida, você também estiver inserido no cativeiro, eu não conheço a tua trajetória de vida, eu não conheço os ciclos que tem envolvido a tua vida, a trajetória dos teus antepassados, que talvez geraram também na tua vida hoje um determinado cativeiro. Mas o Senhor está falando aqui, queridos,
Há uma promessa de restauração, igreja. O libertador Jesus Cristo de Nazaré está te dizendo nesta noite: clame a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Quantas vezes, queridos, eu clamava ao Senhor em busca de respostas, perguntava para o Senhor: Senhor, o Senhor fará? O Senhor de fato vai fazer com que esse sofrimento acabe, com que essa angústia e essa aflição que eu tenho vivenciado, Pai, com que isto tudo acabe em minha vida? Senhor, eu estou buscando uma resposta Tua. E muitas vezes o Senhor se cala, queridos. Mas o silêncio de Deus não quer dizer que o Senhor não está nos ouvindo, amados. O Senhor não tem prazer no sofrimento de ninguém, queridos. O prazer do Senhor é em nos abençoar, é em nos restaurar, é em estar a cada manhã, queridos, trazendo a nós um renovo espiritual. Mas depende do nosso posicionamento de fé em Jesus Cristo, Filho de Deus. Depende da nossa busca incessante. Depende das nossas orações, queridos, mesmo quando não temos vontade de orar. Depende do nosso clamor, mesmo quando estamos diante de situações que parecem que não tem mais solução. Para esse povo que aqui estava, queridos, ainda faltava o quê? 18 anos, faltava ainda o quê? 52 anos, para que aquele povo chegasse ao término desse cativeiro. Porque na carta que Jeremias enviou àquele povo ali, dizia que o Senhor os visitaria após 70 anos do cativeiro. Meus queridos, o sofrimento na tua vida, igreja, tem dia, tem hora e tem momento para acabar. E eu profetizo em nome de Jesus. Eu não sei quais são os conflitos que você tem vivenciado. Eu não sei quais são os dilemas que você tem presenciado. Eu não sei quais são as situações que geraram em você uma angústia, um ressentimento, uma mágoa, que talvez esteja gerando dentro de você um cativeiro. Este cativeiro interno que se gerou no teu coração. Talvez essa prisão espiritual, queridos, essa falta de perdão que você não consegue liberar. Por aquela pessoa que tanto te machucou, que tanto te ofendeu, que tanto se levantou contra você. Por essa pessoa que convive com você todos os dias dentro do seu lar, juntamente com você na sua família. Eu não conheço, meus queridos, aquilo que mais tem te trago falta de paz, aquilo que mais tem te trago problemas emocionais. Mas o Senhor Jesus Cristo está aqui nesta noite para te dizer: há uma promessa de restauração desse cativeiro, igreja. Há uma promessa de restauração desse exílio. Talvez você esteja sendo exilado, você foi exilado, ou talvez esteja prestes a ser exilado. Mas a promessa que está nesta noite é para você, igreja. O Senhor está te falando, falta um posicionamento da sua parte. Falta de fato que você determine no seu coração e profetize em nome de Jesus. Que tudo quanto tem te aprisionado neste cativeiro, que tem te trago angústias, aflições, desespero e falta de paz. Que o Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, nesta noite o libertador está aqui neste lugar. E Ele está aqui para remover cativeiros, para quebrar algemas, para libertar aqueles que se encontram oprimidos. Aqueles que se encontram ainda vivenciando dilemas e mais dilemas, aflições e angústias que parecem que não têm fim. O Senhor está aqui nesta noite para te dizer, meus amados, tem hora, tem momento, tem data determinada para o fim deste cativeiro em nome de Jesus. A tua restauração depende agora de você, porque o Senhor está liberando uma palavra profética sobre a tua vida em nome de Jesus. Assim como Ele me respondeu, queridos, eu buscava a resposta do Senhor, e Ele disse: eu te responderei, e te anunciarei, te revelarei, mas no meu tempo. Tudo tem um tempo determinado, queridos, para todo o propósito debaixo do céu. O tempo é do Senhor, mas o Senhor está nesta noite, queridos, está dizendo para você: há uma promessa de restauração, e Ele vela sobre a sua palavra para cumpri-la.
Jesus Cristo está te dizendo que essas angústias, essas aflições, tudo isso que tem tirado a tua paz, tudo isso que tem gerado em você sofrimentos, dores e todas as coisas que você tem vivenciado, que só você e o Senhor sabem. Os choros, os prantos, aquilo que você tem orado ao Senhor, aquilo que você tem buscado no Senhor, aquilo que você tem clamado ao Senhor nas madrugadas. Ele tem contemplado o teu choro, Ele tem contemplado os teus sofrimentos, Ele tem contemplado as tuas aflições. Ele está aqui para te dizer, meus amados, chegou o tempo de restauração na sua vida. Somente creia para ver a glória de Deus. Amém? Então, amados irmãos, eu deixo essa mensagem para a tua reflexão nesta noite. Que o Senhor ele venha de fato a realizar tudo quanto Ele tem determinado para a sua vida. Que o Senhor ele possa ter liberdade e total acesso, para que através da sua vida, meu querido, minha querida, você possa viver dias de novidade de vida, dias de renovo espiritual, dias de restauração espiritual, dias em que o Senhor venha mover o sobrenatural sobre a tua vida. E tudo quanto você tem clamado a Ele está aqui para te dizer: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Amém? Meus queridos, eu agradeço pela rica oportunidade, agradeço ao pastor Silvio em nome de Jesus. Que Deus em Cristo abençoe a todos em nome de Jesus.